Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia, depende da hora que vocês estão vendo. Nossa aula de hoje é de Direito Penal, tá? A gente vai tratar um pouquinho sobre a seção 5, tá? Então, vamos lá. Causa. Conforme narrado nos autos, o cliente foi preso em flagrante, então as primeiras peças foram as prisionais, né? Todavia, o Ministério Público pediu pela preventiva, etc. Trata-se de denúncia. Não obstante, ele recebeu a denúncia, se percebe que é o caminho do processo. E é o caminho que geralmente você faz para o seu cliente, tá? Em regra, a pessoa acaba te procurando quando ela vai presa, e aí você primeiro tenta soltar ela, né, para que ela possa responder o processo em liberdade, e posteriormente você consiga soltar, né, essa pessoa. Primeiro, o processo vai correr mais devagar, porque nós temos a preferência do réu preso. E segundo, que vai que o sujeito sai absolvido depois. Então, a ideia é que ele não precise ficar preso, né, enquanto o processo corre. Tá? Por ocasião da sentença, a última peça, se não me engano, foram alegações finais, né, os memoriais. E agora, igual eu falei para vocês na aula passada, é batata. Memoriais, RA, que é a resposta à acusação, memoriais e apelação. Grave esses três, decore esses três, que se você fizer penal na OAB, a chance de cair é 90%. Tá? O MP ofertou suas alegações finais em forma de memoriais, quer dizer, escritas. Por quê, gente? Porque a regra é que seja oral, tá? Mas em situações complexas, complexidade de caso, vários réus, o juiz defere os memoriais escritos. E pediu a condenação da mesma forma da denúncia. A defesa apresentou aqui as teses jurídicas pertinentes e o Ministério Público juntou documentos que provam, antes da sentença, o MP juntou documentos que comprovam conversa por WhatsApp com integrantes de organização criminosa, etc. E ainda não foi dada a vista de tal conteúdo da defesa. Olha aqui. Tá uma beleza para a defesa isso daqui, tá? Então, gente, se você está vendo uma questão e já está falando para você, não foi dada a vista de tal conteúdo da defesa, quer dizer que você tem que escrever isso na tua apelação, tá? Teve sentença, eu só falo de apelação. Teve denúncia, resposta à acusação. Teve audiência de instrução, não é mais resposta à acusação, já teve audiência de instrução. Após a audiência de instrução, não teve sentença, é memoriais. Teve sentença, aí é apelação, tá? O magistrado, né? Porque assim, nos memoriais, na RA, é antes da audiência de instrução, é no começo do processo. Você vai rebater a denúncia, tá? Vai especificar as provas que você tende a produzir, tá? Rol de testemunhas, etc. Nos memoriais, você vai fazer um resumo do processo pedindo a absolvição do teu cliente ou a condenação de uma forma mais branda, tá? Mas ainda não tenho sentença, então não tenho como bater na sentença. A partir do momento que eu tenho a sentença, eu tenho como bater na sentença. Então eu faço a apelação. Todavia, por ocasião da sentença, o magistrado condenou o acusado nos termos da denúncia, entendendo o seguinte: o princípio não tem construção, o princípio da construção não tem aplicação quando estão sendo bens jurídicos diversos, devendo o acusado ser condenado por ambos os crimes, tá? Nós falamos da súmula na aula passada. A continuidade delictiva deve ser afastada, uma vez que os crimes foram cometidos contra vítimas diferentes. Não, nada a ver, tá? Nada a ver. O juiz está viajando aqui. Não há que se falar em nulidade quanto ao indeferimento da diligência. E aí se aplica o princípio do livre convencimento. Quanto ao conteúdo das conversas interceptadas, o magistrado entendeu que eram relevantes e provavam o envolvimento dele. Vamos fazer o seguinte, vamos torturar o cara e aí que a gente pega a prova, né? Aí é relevante também, entendeu? Não pode, tá? Existem situações que não podem, tá? Mas é relevante, mas comprova, mas não pode, tá? Não pode, não estamos na época medieval para fazer o que a gente quer, tá? E lembrando que o WhatsApp, eu preciso de uma autorização judicial para poder ter acesso ao WhatsApp do sujeito, sabe? Sem autorização judicial,
Eu não consigo. Peça cabível. É apelação, por quê? Porque eu vou bater na sentença, tá? Lembrando que a gente tem algumas hipóteses de nulidade, então elas têm que vir antes como uma preliminar da sentença. Lembrando também que nós falamos da contagem de prazo, tá? Atente-se à contagem de prazo. Prazo processual, eu começo a contar no primeiro dia útil subsequente e eu termino em dia útil. Conta final de semana? Conta! Só não pode começar e não pode terminar no final de semana ou feriado. Mas se for corrido, conta. Tá? Isso quer dizer o seguinte, tem que começar no dia útil. Tem que começar na segunda, começar na terça, quarta, quinta ou sexta, se não for feriado. E tem que terminar também, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, se não é feriado. Agora, a partir do momento que começou, conta direto. Conta feriado, conta sábado, conta domingo. Só não pode começar e só não pode terminar em dia que não seja útil. Tá? Recursos processuais penais, princípio do duplo grau de jurisdição, etc, que a gente tratou na última aula. Tá? O recurso ele é essencial para o bom andamento do processo, para o devido processo legal. Porque não é a opinião de um só juiz que vai julgar o meu processo. Se eu não concordar com ele, eu tenho que ter uma segunda opinião. Eu faço isso com um médico, com um dentista, com tudo que eu vou fazer com o juiz, tá? Então, eu tenho direito a uma segunda opinião. Alguém superior que pode substituir aquela vontade daquele magistrado, tá? É o direito das revisões das decisões judiciais, tá? A apelação está lá no 593, caberá apelação no prazo de 5 dias, tá? Das sentenças definitivas. Toda vez que eu tiver uma sentença, tá? Com exceção do embargo de declaração, quando a sentença é omissa, obscura, etc., eu posso impetrar a apelação, tá bom? Eu gosto muito do Renato Brasileiro, para mim é um dos melhores livros de processo penal, e ele fala, funciona como eficaz instrumento processual para a concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, visto em face do extenso âmbito cognitivo do julgado recorrido. Então, obviamente aqui, com exceção do tribunal do júri, né, que são, a gente já vai falar, mas em regra, da sentença definitiva de condenação à absolvição, sentença, das decisões definitivas com força definitivas proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Que são os casos, por exemplo, nós vamos tratar lá no rito do tribunal do júri, tá? Que são a pronúncia, etc. e tal, tá? Detalhe, no inciso 3º, das decisões do tribunal do júri, ele refere-se ao plenário, tá? Então, se ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia, por exemplo, no dia do julgamento do plenário do júri, o cara estava sem advogado, isso é nulo, tá? Eu posso interpor uma apelação contra a decisão do tribunal do júri, que o juiz vai mandar fazer de novo. Fora dessa sentença do juiz presidente contrária à lei e à decisão dos jurados. Como funciona o tribunal do júri? O juiz ele só está ali como um presidente do tribunal do júri. Ele vai... como que eu falo? Ele vai trabalhar a questão das pessoas ali que o advogado vai falar, o promotor vai falar, ele preside o tribunal do júri. Então ele vai regulamentar as questões, acalmar os ânimos às vezes, mas quem vai fazer a decisão são os jurados. E vamos supor que os jurados condenam. O juiz vai fazer a dosimetria de pena, tá? O juiz vai fazer a dosimetria de pena. Então, se os jurados condenarem e o juiz falar, quer saber? Esses jurados não sabem de nada. Eles condenaram, mas eu vou absolver o cara. Aí ele vai lá e absolve. Pode? Não, tá? Uma coisa é eu discutir sobre dosimetria de pena. Se eu posso discutir, o juiz aumentou, diminuiu, beleza. Agora, se a decisão do magistrado for contrária à decisão dos jurados, não tem o que eu fazer, tá? Nulo também o tribunal do júri, tá? Quando houver erro ou injustiça, tá? Na aplicação da pena, também cabe apelação. E, por fim, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tá? No tribunal do júri, eu tenho um rol taxativo. Eu não posso entrar com uma apelação. Eu tenho que escolher uma das 4 para poder, ou mais de uma, né? Mas eu posso entrar somente nesses casos, nas decisões do plenário do júri, nas decisões do tribunal do júri.
Fora esses casos, eu não posso entrar com apelação, tá? Em regra, existe muito a apelação com base no item D, que for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Remarca o júri com um novo tribunal do júri. Às vezes o cara ele é condenado de novo. Aí eu não posso recorrer de novo da letra D. É uma vez só e é um rol taxativo, tá bom? Beleza? Beleza. Na apelação ela pode ser plena ou parcial. Claro, eu posso reclamar de tudo, né? Ou em relação à parte dele. Depende ali da situação. Porque às vezes você, por exemplo, o sujeito sendo... eu lembro que até que eu havia uma questão dessa, que falava sobre um crime de roubo que houve uma desistência voluntária. Então o sujeito, às vezes, você não vai querer falar que ele é santo. Você vai querer, doutor, não, calma. Ele foi tentar o roubo, mas desistiu voluntariamente. E ele já tinha ameaçado o sujeito. Você fala, doutor, quero que ele responda pela ameaça, não quero que ele responda pelo roubo. Tá? Fato é, você tem que recorrer de tudo ou em parte, se isso for benéfico para o seu cliente, tá bom? Contagem de prazos processuais, a gente estava falando um pouco disso, tá? Contínuos e peremptórios. No processo civil, através do novo CPC, só conta dia útil. Então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Aí sábado e domingo não conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Então quando o prazo é de 20 dias, Jesus, demora 100 anos para o CPC. Fora quando tem feriado no meio, que piora um pouco. No processo penal, eu não tenho todo esse tempo para dar. É mais rápido, tá? Por uma visão, o processo civil trouxe o direito dos advogados de praticamente descansar no final de semana, né? De não ter a preocupação com os prazos, tá? Tem inclusive o direito a férias, né? 30 dias ali no final do ano. Então, ajudou bastante a advocacia. Mas no penal, não tem muito essas coisas. Tá? No penal, nós precisamos de celeridade, porque em regra o sujeito está preso, ou o sujeito está respondendo o processo penal, que é ruim. Ele vai tirar uma certidão negativa criminal, consta lá que ele está respondendo por uma ação. É ruim, não é gostoso. Então, quanto mais rápido, melhor. Do princípio da consunção, a aula trata como, que é o parado na súmula 17 que a gente falou. Quando o falso é zero no estelionato, é por este absorvido. Então, por exemplo, eu quero me passar por você para fazer um empréstimo no seu nome. O que eu faço? Eu vou lá, pego um documento seu ou imprimo um documento, coloco a foto lá, troco o nome e eu falsifico o documento. Eu vou responder pela falsificação do documento, pelo uso do documento falso e pelo estelionato? Não! O meu objetivo era o estelionato. Logo, eu respondo só pelo estelionato. Lógico, a pena pode ser aumentada na dosimetria por conta de que eu falsifiquei uma documentação. Mas como o meu objetivo era o estelionato e eu falsifiquei para isso, eu não vou responder por isso. Uma outra aplicação do princípio da consunção, bem comum, no homicídio, por exemplo. Se eu pego, por exemplo, eu compro uma arma de fogo para matar alguém, então eu compro a arma de fogo, vou na casa do cara e atiro. Eu não respondo pelo porte da arma, pela posse da arma, pelo disparo de arma de fogo. Eu não respondo por nada disso, tá? Imagina, eu teria que responder por 10 crimes. Compra, posse, porte e disparo. Não. Eu comprei a arma de fogo, eu atirei, eu fiz todos esses crimes para te matar. Meu objetivo era o homicídio. Meu objetivo não era disparar a arma de fogo em local público, tá? Então, se eu tenho um objetivo final... mas eu tenho... Não interessa, tá? Tem um objetivo final? Tenho. Logo, eu preciso verificar todas essas situações. Foram meios para o crime fim, para aquilo que eu queria? Sim. Então, aplica-se o princípio da consunção, tá? Então, aqui é o que a gente estava falando, no caso, quando a gente necessariamente deve passar por um crime meio para chegar ao crime fim, impõe-se porque há absorção, tá? Então, eu aplico o princípio da consunção aqui, beleza? E não importa, tá? Se for homicídio e lesão corporal, tá? Do ânimos necandi, um dolo de matar, o que a gente estava falando, tá? Vou parar agora, dar um intervalinho para a gente continuar na continuidade delitiva.